Boa noite, boa noite, boa noite. Ao vivo de Geografia e História Tocantins. Sabrina Avelino, seja bem-vinda, boa noite. Estela Bezerra, boa noite. Júlio, boa noite. Muito boa noite. Lohane Cristine, seja bem-vinda. Alexandra, boa noite. Lisa Braga, seja bem-vinda. Eduardo, boa noite. Elza Armondes, minha princesa, boa noite. Caroline Nai, boa noite. Adjane, boa noite. JV Setúbal, boa noite. Flávio Correia, seja bem-vindo. Sargento Nirley, boa noite, meu amigo Nirley. Edielson Silva, seja bem-vindo. Jéssica Lipardinha, boa noite. Seja sempre bem-vinda. Kelly Calizinha, boa noite. Edileide Ribeiro, seja bem-vinda. A vocês que ainda não estão seguindo o Instagram, por favor, siga. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto bacana. Lília Costa, boa noite. Jex Alves, boa noite. Elza Armondes, minha princesa, e minha gatinha Cecília aí contigo. Sejam bem-vindas. Nossa, gatinha. Boa noite, Leonardo, consultor, boa noite, Leonardo. Helena PR, boa noite, seja bem-vinda. Mônica, boa noite. Meninos, vamos começar? Oi, Estela, boa noite. Débora, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Eduarda Martins, boa noite. Como está, Eduarda? Jex Alves, boa noite. Aline Nogueira, Mariette, boa noite. Bruno Nunes, boa noite. Hélio Adachi, boa noite. Rapaz, que bom vocês aqui, viu? Natália Albuquerque, seja bem-vinda. Nathalie Passos, boa noite. Vamos começar agora, vamos falando um pouquinho sobre Tocantins. Professor, minha princesa mandou a solicitação aqui. Minha esposa em outro local mandou a solicitação, aceitei aqui para ver minha filha. Acho que minha filha está querendo aparecer na aula. Ou é minha esposa? Vamos ver aqui. Gente. Oi, princesa do papai. Oi, Onde é que você tá? tô na casa da vovó. Tá na casa da vovó? Sim. E por que você não veio para casa? Hoje eu quero dormir aqui. Você vai dormir na casa da vovó e você nem pediu pro papai? Eu acho que eu quero dormir com vocês. Hã? Eu acho que eu quero dormir com vocês. Você quer dormir com a gente? Então vem pra cá dormir com a gente. Tá bom. Oxi. Tá bom? Tá bom. Te amo, tá bom? Tá bom. Pede benção, papai, porque até você chegar aqui você vai dormir. Cadê a benção do papai? Beijo. Deus te abençoe, princesa. Te amo, tá? Tá. Papai vai desligar aqui pro papai começar a aula, tá bom? Tá bom. Beijo. Fala pra sua mãe aparecer aí, dá um oi. Aparece. Cadê a mamãe? Vai. Hã? A mamãe vai aparecer. Tchau. Vai? Tchau, meu amor. Beijo, te amo. Tchau. Aparece, mãe. Tchau. Tchau, paixão. Tudo bem aí, né? Ela vai dormir aí ou vai dormir aqui em casa? Não sei ainda. Tá bom, beijo. Até daqui a pouco. Vou começar a aula aqui. Tá. Tchau. Tchau, Cecília. Te amo. Como é que desliga isso? Tchau. Te amo. Tchau. Pronto. Pessoal, vamos lá. Laísa Vitória, boa noite. Ana Júlia Souto, boa noite. Professora Cleidmar Belém, boa noite. Tamires Esplandes, boa noite. Gabriela Obeidal, boa noite. Lari Coelho, seja bem-vinda, boa noite. Mary Barbosa, boa noite. Estávamos agora numa live ao vivo. Obrigado, Javan. Parabéns pela vitória. Valeu demais. Adelso Barbosa, boa noite. Quem não está seguindo ainda, viu, Misiane? De Gustavo, quem não está seguindo, por favor, Iago Brauna, seja bem-vindo. Segue aí no Instagram, toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Vamos começar, Cleidmar, lá de Almas, professora Cleidmar. Enfermeiro Matheus Henrique, boa noite. O Anderson Portilho, boa noite.
Paloma Cavalcante, seja bem-vinda, Paloma. Júnior Patrício, boa noite. Maurícia Alves, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Obrigado, Maria. Vou começar aqui a jogar uma imagem para vocês. Professor, me diz, por favor. Meninos, aqui, ó. Nós temos... Vou desativar os comentários aqui. O Luan Rocha, lá de Cristalândia, seja bem-vindo, Luan. Muito bem-vindo. Vou desativar os comentários brevemente, só para a gente analisar o mapa, tá? Rapidinho. Desativar comentários. Está vendo aí o mapa? Aí nós temos o berçário de nascente. O que é importante sobre isso, professor? Que pode ser abordado na prova. Tenta analisar esse mapa e localizar alguns rios. Eu sei que a escrita aí fica um pouco ruim de fazer a leitura pelo tamanho da letra. Mas nós temos aí o Rio Paraguai. O Rio Paraguai nasce lá no Mato Grosso. Tá? Na região, estou me referindo aos rios que têm sua nascente na região do Cerrado, tá? Na região central do Brasil. Você tem o Rio Paraguai, você tem o Rio Araguaia, você tem o Rio Tocantins, você tem o Rio Paraná, você tem o Rio São Francisco. O que eu quero dizer com isso? Cai na prova afirmando o seguinte, opa, deixa eu... Estou tentando voltar aqui. Cai na prova afirmando o seguinte, que o Planalto Central, que é a região onde nasce a Bacia Tocantins-Araguaia, certo? O Planalto Goiano está dentro do Planalto Central, tá? Mas que essa região do Planalto Central, que é uma região de cerrado, é uma área onde é um berçário de importantes bacias hidrográficas, é o local de nascente de importantes bacias hidrográficas no Brasil. Aí envolve a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Araguaia e a bacia do Rio Tocantins. Então, importantes rios brasileiros têm sua nascente na região do Cerrado. Têm suas nascentes na região do Planalto Goiano, ou melhor, do Planalto Central brasileiro. Ok, professor, já entendi que essa é uma região de um berçário de nascentes de importantes rios, com certeza. Professor, eu quero entender agora qual é a relação que se faz em relação ao desmatamento do Cerrado e a diminuição das reservas de águas das bacias que nascem nessa região. Como é que nós podemos fazer essa relação, professor? Meninos, raciocina comigo o seguinte, em outro momento eu já havia informado a vocês que o cerrado ele tem como característica raízes profundas. Tá, professor, e daí? O fato de ter raiz profunda? O que tem a ver raiz profunda com a existência de bacia hidrográfica ou de reserva de água na região do Planalto Central? A questão é a seguinte, o que ocorre? Quando vem a água da chuva, o que faz com que a água venha existir no interior da Terra é a água da chuva que é depositada sobre a superfície, vai infiltrando até atingir os lençóis ou aquíferos, alimentar os lençóis freáticos ou os aquíferos, a água subterrânea. Professor, ó, a Débora falando aqui, feliz dia das crianças, princesa. Ô, Débora, que lindo. É mesmo, ó, o dia das crianças chegando, cara. E eu ainda não comprei nada para ela. Tá valendo, amanhã a gente dá um jeito. Mas, o que nós temos? Se você analisar o seguinte, a raiz da vegetação do cerrado é raiz profunda. Quando a água da chuva vem, o que acontece? As chuvas aqui são chamadas torrenciais. Professor, o que é uma chuva torrencial? Chuva torrencial é um grande volume de água em um curto espaço de tempo. Então, quando a chuva cai em um grande volume de água em um curto espaço de tempo, cai sobre a superfície uma pequena parcela. Uma parcela infiltra na superfície e outra corre sobre a superfície. Mas é a raiz da vegetação do cerrado. É a raiz da vegetação do cerrado, que atinge 20 a 30 metros de profundidade, que faz com que a água da chuva venha infiltrar no subsolo com mais facilidade, acompanhando a raiz da vegetação. Professor, aí vai acompanhando a raiz da vegetação, infiltrando no subsolo e alimentando os lençóis freáticos a partir das raízes. Exatamente isso. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se você retira a vegetação do cerrado, você vai acabar com as raízes. Se acaba com as raízes, você dificulta a infiltração da água da chuva no subsolo para alimentar o lençol freático. Se você não mais alimenta o lençol freático e desse lençol, o aquífero, a água subterrânea, se dessa água subterrânea que vai brotando água para a nascente de outros rios, o que vai acontecer a partir daí, professor? O que vai acontecer é que essas nascentes tendem a diminuir o volume de água, vai deixando de existir nascente e vai gerando uma problemática ainda maior em relação às bacias. É por isso que nós temos uma grande preocupação em relação à preservação do cerrado, em relação à preservação das APPs, área de preservação permanente.
O que é um APP, professor? É a área que você não pode desmatar. Na realidade, mata ciliar e mata de galeria é um exemplo disso, que é a vegetação às margens de rios e córregos, que corresponde a APP. Entenderam aí? Professor, é só isso que é APP? Não, mas isso também é APP. Teve alguém aqui, acho que foi o Paulo, que estava falando assim, professor, o cerrado é uma floresta invertida, e essa expressão já foi abordada em prova. Cerrado como floresta invertida. Como assim invertida? A vegetação do cerrado, ela atinge 10 metros acima da superfície, tá? Na realidade, algumas espécies chegam a 12, 14 metros, mas no geral até 10 metros acima da superfície. Porém, de raiz, ela supera 20 metros de profundidade. Então, é como se você estivesse na altura da minha mão. Aqui seria a superfície, aqui a altura da árvore e aqui a profundidade da raiz. Você está percebendo que a raiz ela tem uma dimensão, uma extensão muito maior do que a altura da própria vegetação, da própria árvore? Resultado disso, se eu invertesse a ordem, pegasse essa parte aqui no subsolo e colocasse ela para cima, pegasse o caule e os galhos, colocasse para baixo, ficaria o quê? Ficaria aqui a árvore abaixo da superfície, ficaria as raízes até essa altura. Então ela passaria a ter o porte de floresta, com 20 metros, chegando a 30 metros de altura. 20, 30 metros de altura é floresta. O cerrado não é classificado como floresta, certo? Ou pode ser chamado como floresta invertida. Se eu pegar aqui, é como se... Eu vou tentar inverter. É como se aqui eu tenho, acima do meu dedo aqui, novamente tentando explicar de outra forma, acima do meu dedo eu tenho a copa das árvores, caule, copa das árvores, e abaixo do meu dedo eu tenho raiz. A altura aqui é pequena, não é classificado como floresta, mas se eu fizer isso aqui, ó, pronto. Agora nós temos aqui um pequeno tamanho abaixo da superfície e uma grande extensão acima da superfície, que seria a altura da raiz, 20, 30 metros. Aí eu passo a ter uma floresta. Então, eu posso dizer que o cerrado, professor, é uma floresta invertida? Com certeza. Essa afirmativa pode e já foi utilizada em provas. Cerrado como floresta invertida. Está correta a afirmação? Está correta a afirmação. Professor, o professor Israel Maia, seja bem-vindo, meu amigo. O professor Israel está falando aí do cerrado, raízes profundas, cascas grossas, galhos e troncos tortuosos, que é característica da vegetação do cerrado. Físio Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Dora Tavares, tá mudo o áudio. O áudio tá mudo? Opa, diz aí para mim se o áudio tá mudo. Alguém responde para mim, Simone? O áudio tá mudo, Eurione, Aritana, boa noite. Rosineide Soares, boa noite. Ô, meu professor favorito. Ô, Rose, muito obrigado, viu? Não tá não. A Gisele Pereira tá dizendo que não tá não. A Edileide não. Ok. Muito obrigado, meninos. Boa noite, Vinícius. Carla Milhomem. Carla e Bruno, do Bertaville. E aí, Carla, tudo bem, Bruno? Sejam bem-vindos. Agripino Milhomem. Rapaz, José Agripino. O José Agripino é o nome de um estadista tocantinense aí que não vou citar aqui porque essa aula fica gravada, é ruim falar. Mas muita gente chama por outro nome aí, mas não vou... Só é aula presencial que eu conto um pouco mais dessa história, das profundezas das raízes da história política do Tocantins. A Laísa Vitória está falando, lembrando que o Cerrado é um dos hotspots brasileiros, biodiversidade e desmatamento enormes. A Laísa está mencionando algo que é bem interessante. O que é hotspot, professor? Não é exatamente ponto quente, né? O hotspot é aquela vegetação que apresenta grande biodiversidade, porém fortemente ameaçada de extinção. No Brasil, nós temos 2 hotspots de maior expressão. Um deles é a Mata Atlântica, que já tem mais de 93% devastado, grande biodiversidade, porém muito devastado, e o outro é o Cerrado. O Cerrado você tem 20% aproximadamente da mata nativa intacta, onde não mexeu, certo? Você tem 40% devastado, 40% degradado e 20% de mata intacta. Então o Cerrado, por ter grande biodiversidade, é hotspot, grande biodiversidade e ameaçado de extinção devido ao avanço das fronteiras agrícolas. Ana Cecília Neres, seja bem-vinda. Cecília é nome de menina linda, sabia? Não é à toa que minha filhota se chama Cecília. Tati Villanova, as raízes são profundas, maiores que as copas, com certeza, Tati. Exatamente. Zenaide Neto, boa noite. De Neto, aliás. Gabriela Beidal, tal do concurso polícia civil está pronto, esperando sair. Dizem que está no forno, Gabriela.
a Adriana Rezende, professor, quando sairá o edital do SEDUC? Olha, a informação que o secretário executivo, que estava como secretário de Estado, me havia me passado, é que seria agora em outubro que sairia o edital da SEDUC. Hoje eu até mandei um documento para... apresentei na Assembleia solicitando informação oficial, né? Não mais informal, que as conversas sempre foram informais em relação a essa data. Ô, Tati, boa noite, professor. Que bom ter você como professor. Ô, que bacana. Obrigado, Tati. Obrigado pelo carinho. Ô, o Johnny Batista, professor Johnny Batista, está falando o conceito de hotspot aí. A FGV cobra muito. A FGV, que na realidade é quem já foi noticiado informalmente, né? Que vai ser cobrado, aliás, que vai realizar a prova do concurso da SEDUC. Quem não está seguindo o professor Júnior Batista, aproveita aí. Quer comprar material de Geografia e História de Tocantins, melhor livro físico que tem no mercado voltado para concurso é do professor Júnior Batista. Então entra em contato com ele aí no perfil dele, conversa, verifica com ele como é que faz para adquirir o livro dele, hein? Ó, o Daniel Barros está falando, e a Guarda Metropolitana de Palmas, alguma notícia? Rapaz, a prefeita já anunciou 3 vezes, de 2019 para cá, e até agora não saiu. Já é até chato se ela anunciar, acho que ninguém mais acredita, né? De tanto que prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu. Laura, estou aqui pela UFT, prof. Muito bacana. Elmar, seja bem-vindo, meu amigo Elmar Júnior. Adriana Rezende, esse ano terá o concurso da SEDUC, eu ficará para o ano que vem. A informação, Adriana, é que a prova ocorreria, o edital seria lançado em outubro, e a prova ocorreria em dezembro, tá? Até dezembro, na realidade, que me falaram. Gisele Pereira está falando que já comprou o livro do Júnior Batista, que é maravilhoso. Exatamente. Nilda Tavares, boa noite. Oh, Tati Villanova, estamos todos esperando uma aula sua para o concurso de educação. Estou aqui sedento querendo ir para essa aula. Oh, bom, vamos lá, vamos continuar a nossa aula então. Voltando aqui um pouquinho sobre a Bacia Tocantins-Araguaia, tá? Eu havia lançado essa imagem para vocês, explicado para vocês que importantes bacias hidrográficas têm sua nascente na região do Planalto Central. Até aí está tudo tranquilo, show de bola. Professor, vamos para outra imagem aqui, em relação à própria Bacia Tocantins-Araguaia, tá? Aqui eu tenho o Rio Tocantins, deixa eu... Meu cunhado guardando ser chamado na PM, Carla Milhomem falando. Ô, Carla, estamos aí na expectativa, o governador disse que vai chamar, né? E, é claro, estou tentando fazer com que o chamamento se dê não somente para a Polícia Militar, mas também, devido ao déficit do Corpo de Bombeiro, também para o Corpo de Bombeiro. Meninos, observe essa imagem que nós temos aí. E eu vou fazer alguns apontamentos de como esse assunto já chegou a ser abordado na prova, ok? Primeiro, o Rio Araguaia, ele fica exatamente na divisa entre Goiás e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Pará, e o Rio Araguaia se encontra com o Rio Tocantins lá no extremo norte do estado do Tocantins, na região conhecida com o nome de Bico do Papagaio. Professor, o Rio Araguaia é um rio de grande importância? É. O Rio Araguaia é um rio principal ou é um afluente do Rio Tocantins? É um afluente. É o mais importante afluente do Rio Tocantins. Professor, só me relembra, o que quer dizer afluente? Afluente é o rio de menor importância que deságua no rio de maior importância. É isso. O rio secundário, aquele rio menor que deságua no rio maior, ele é considerado afluente. Ou que possui menor volume de água, deságua num de maior volume de água, normalmente é classificado como afluente. Professor, então o Rio Tocantins é o rio principal, o Rio Araguaia é o seu principal afluente. Perfeito. E esses dois rios se encontram na região do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. Exatamente isso. Professor, o Rio Tocantins, ele nasce onde? Você está vendo aí no mapa o quadradinho do Distrito Federal? Pois é, porque o desenho aí não está levando exatamente para o DF, mas é lá no DF. Quer dizer, já tivemos alguns autores que mencionavam que ser na região do entorno do DF, ao redor, grudadinho ali, como já tem outras fontes e pesquisas, lá de Brasília mesmo, que menciona-se a nascente do Rio Tocantins dentro da região do Distrito Federal. Mas eu já vi prova de concurso relacionando o seguinte, que a Bacia Tocantins-Araguaia, ou melhor, minto, que o Rio Tocantins, ele envolve as seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Essas 5 unidades da federação são envolvidas pelas águas do Rio Tocantins. Ok? Tudo bem aí? Vou pegar outra imagem aqui para nós em relação a isso. Dá uma olhada nessa imagem.
Estão vendo aí o Rio Tocantins e o Rio Araguaia? Ok. Está percebendo que ele deságua, a foz dele, o local onde ele deságua, é lá no norte, próximo à cidade de Belém? Localizaram aí? E essa terra, essa ilha que se encontra lá perto da foz, próximo a Belém, essa ilha grande que tem ali, é a chamada Ilha de Marajó. Tá? Professor, o outro rio de maior largura que tem próximo à foz do Rio Tocantins, lá em cima do nome Pará, certo? Lá em cima do nome Pará, tem outro rio que deságua ali ao redor da ilha de Marajó, certo? Esse outro rio é o rio Amazonas. E daí, professor? E daí que, como é que esse assunto já foi abordado em prova? A bacia Tocantins-Araguaia deságua ao redor da ilha de Marajó. Tá correto? Olha o desenho, tá correto. A bacia Tocantins-Araguaia deságua próxima à cidade de Belém. Tá correto de novo. A bacia Tocantins-Araguaia deságua no chamado Golfão Amazônico. O que ele caracteriza como Golfão Amazônico? Toda essa região da foz da bacia amazônica, que corre água tanto à direita como à esquerda da ilha do Bananal, ou perdão, da ilha de Marajó, certo, é classificada ali como águas da bacia amazônica. Então, pertencentes ao chamado Golfão Amazônico, assim foi apresentado em prova e considerado correto. Então, quando falar que a bacia Tocantins-Araguaia deságua próxima à foz do Amazonas, próxima a Belém, ao redor da ilha de Marajó, totalmente correto. Professor, e se mencionar na prova que a bacia Tocantins-Araguaia deságua, e minha imagem ficou bem em cima da foto, ó. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui. Peraí. Pronto. Que a bacia Tocantins-Araguaia, professor, deságua no Oceano Pacífico ou Atlântico? Vou até ativar comentário aqui para ouvir vocês. A bacia Tocantins-Araguaia deságua em qual oceano? Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico? E aí? Rosilei, obrigado por estar seguindo. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Tá? Segue. E, é claro, também fornecendo material gratuito para vocês de Geografia e História do Tocantins. Não se compara ao material do livro do professor Júnior Batista, é claro, mas é apenas uma apostila para fazer um direcionamento para vocês. Ok? Evelyn Brito, boa noite, Polícia Civil Tocantins. Paulo, medo de falar que é o Atlântico. Meninos, isso já caiu na prova, falando que a bacia Tocantins-Araguaia desaguava no Pacífico. Ana Francisca, Pacífico não, nem Leidiane, é o Oceano Atlântico. O oceano ou mar, que a água próxima ao litoral é chamado de mar, mas pertencente ao oceano, o oceano que banha o litoral brasileiro é o Oceano Atlântico. Então, a bacia Tocantins-Araguaia deságua no Oceano Atlântico, ao redor da ilha de Marajó, próximo a Belém, próximo à Foz do Amazonas, no Oceano Atlântico. Ok aí? No Oceano Atlântico. La Rocha, boa noite. Maria, 92519169, boa noite, Maria. Ok. Ionara Nutri, nossa nutricionista, boa noite, Ionara. Maravilha. Lúcia Aires, boa noite. Aproveitando o plantão para estudar um pouco mais. Seja bem-vinda, Lúcia. Como é que você está? Bruno Nunes, boa noite. Maria Elisete, esperando sair o edital do concurso de educação no município. Ok, meninos, até aí. Tá tranquilo? Deixa eu desativar isso aqui um pouquinho. Desativar ou parar de compartilhar a imagem, né? Deixa eu só colocar o contato aqui para vocês. Obrigado, Ionara. Só vou colocar o contato aqui para vocês receberem o material apostilado gratuito de Geografia e História do Tocantins. Professor. Ok, meninos. Val Determinada, boa noite. Daniel Barros, estou em Parauapebas acompanhando sua aula. Seja bem-vindo, Daniel. Muito bem-vindo. Ok, meninos. Daiane Araújo está falando, professor, assistindo o senhor aqui do trabalho, que tem graça às suas aulas. Ô, Daiane, convida para o churrasco. A educação no município é só um milagre, rapaz. Acho que a gestão atual não tem interesse em fazer concurso para ficar naquele curral eleitoral, né?
que é o que se mostrou agora em período eleitoral. Amanda Brito, prof, você é top, parabéns pelas aulas, que ajuda demais. Obrigado, Amanda. Paulo está falando, professor, se sobrar tempo de aula, comenta aí o artigo 225, parágrafo 4 da nossa Constituição Federal, me responde, você fica tão chateado quanto eu. Ou agora eu tenho que olhar qual é o artigo, o parágrafo, para eu poder lembrar, porque de cabeça dá não, viu? Vamos lá. Giano, boa noite. Juliana Rezende, boa noite. Boa noite, Leidiane. Já falei, vamos fazer um movimento em frente ao Ministério Público. Não seria ruim não, viu, Leidiane? Para cobrar a realização desse concurso. Vamos lá, meninos. O que mais eu preciso saber, professor, que é importante relacionar a respeito da bacia Tocantins-Araguaia? Nós comentamos algumas características da bacia, tá? É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. A Gabriela está perguntando, professor, o senhor é concursado? Eu sou PF, Gabriela Obeidal. Sou PF. Professor, você é PF, sou, há 17 anos. Professor, como assim? Professor federal, não é polícia não, é professor federal. Eu sou concursado do IFTO há 17 anos. Já fiz alguns, Gabriela. Alguns. Acho que um dos primeiros, já fui do IBGE por 2 vezes, para aquele temporário, né? Tanto aqui no Tocantins como lá em Brasília. Já passei no concurso do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Passei, mas é outra história. Depois eu conto como é que foi a minha relação com o Corpo de Bombeiro. Passei no concurso da Polícia Civil. Perdão, Polícia Civil não, que é isso, nada a ver. Passei no concurso da SEDUC, aqui do Tocantins, o último concurso ocorrido. E já perdi alguns concursos também, é porque a gente só conta a vitória. Não, acho que foi da ANA, Agência Nacional de Águas, eu já perdi. Da Polícia Federal, já perdi para papiloscopista, que fiz lá no Amapá. Fui em Macapá fazer a prova, também não deu certo, não. Ó, minha esposa aqui abre o portão para mim daqui a 7 minutos. Tá, daqui a 7 minutos eu vou fazer na live acompanhando lá pro portão. Mas vamos continuar na live aqui. Ok, acho que ela está sem controle. Obrigado, Neides. Deixa eu ver aqui. Ok. Meninos, vamos continuar então. Em relação ao Rio Tocantins e Araguaia, eu já sei que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, tá? Isso aí cai na prova. Já sei que a bacia Tocantins-Araguaia ocupa aproximadamente 10% do território nacional. Eu já vi fonte informando 9,5%, fonte informando 11%, fonte informando 10%. Então, nesse intervalo de 9 a 11%, tá correto. Fica tranquilo, não vai ser peguinha, não. Professor, mas qual é a fonte oficial? Gente, qualquer não. São algumas fontes oficiais do próprio governo federal que colocam um percentual diferente. Se você pega a Agência Nacional de Águas, ela dá um percentual. Se você pega o Ministério do Meio Ambiente, já dá outro percentual. Se você pega outra fonte oficial do governo, dá outro percentual. Então, de 9% a 11% é o percentual da bacia Tocantins-Araguaia, que, de fato, é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Gabriela, eu recebo, professor, esse tanto de concurso. Manda um WhatsApp para mim, Gabriela. Eu não sei se você já recebeu a apostila de Geografia e História do Tocantins, mas manda um WhatsApp, você e todos os alunos que estão aqui nos assistindo, solicitando um material, que aí forneceu material gratuitamente para vocês de Geografia e História do Tocantins, além de algumas lives, né? Lembrando que o meu canal no YouTube... ele tem diversas aulas de Geografia e História do Tocantins, com professores convidados e de outras matérias também, certo? Disponibilizados lá no canal do YouTube. Toda aula que eu faço aqui no Instagram, toda aula, ela é gravada e é disponibilizada no dia seguinte no meu canal do YouTube. Tá? Acho que lá deve ter aproximadamente 7.000 pessoas acompanhando. Então segue lá, professor Júnior Gel. Sabrina Avelino, faz uma revisão de Geografia e História do Tocantins para a prova da UFT na próxima terça-feira. Sabrina, você está estudando onde, meu bem? Diz aí para mim. Eu sei que amanhã não, quinta-feira eu tenho a aula de Tocantins lá em Paraíso, no cursinho de Paraíso. Certo? Aqui em Palmas eu já fiz no cursinho pré-vestibular daqui também, que é voltado aí para o vestibular que você está pedindo. Mas me diz aí que de repente a gente faz até um aulão aqui em Palmas. Se for aqui de Palmas, a gente faz um aulão só para atrair os alunos mesmo, para ajudar na prova.
Ainda, boa noite, professor. Eu tenho 14 anos e vou para o IF no próximo ano. Focar na carreira da atleta do IF. Dá certo? Olha, eu acho que dá muito certo, viu? Vai, foca mesmo. O IF é muito bom. Você vai gostar de lá. Ok, meninos. Ó, saindo fazer vídeo do cabelo da cliente. Já já volto. Ô, Nilda, tá ótimo. Ô, Neides, essa apostila é gratuita. Você está falando que quer comprar, mas ela é distribuída gratuitamente. É só mandar um WhatsApp aí para mim. Sabrina, faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim que a gente combina depois, tá? Em relação à aula, que eu vou ver se eu faço a aula aí antes da prova da UFT e passo o convite para ti também. Ana Maria tá pedindo eu quero. Ana Maria, manda um WhatsApp para mim, tá? Porque depois que acaba a live aqui, se perde todos os comentários, então não vou ter seu número. Mas manda um WhatsApp solicitando. Professor, o senhor vai falar todos os rios afluentes que caem na bacia Tocantins Araguaia. Vou parar de comentar aqui, ler comentário e vou continuar. Tá. O que mais eu preciso saber? Rio Tocantins e Rio Araguaia. Rio Araguaia é o principal afluente, correto? Correto. Agora, observe essa imagem que nós temos aqui em relação ao Rio Araguaia, tá? Aqui, ó. Tá percebendo aí que o Rio Araguaia, essa linha de vermelho à esquerda, o Rio Araguaia, ele faz uma bifurcação, dando origem à Ilha do Bananal. Professor, a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Laiane, professor, o senhor ainda dá aula em cursinhos? Pré-vestibular, eu estou no global. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Fluvial, água de rio. Professor, e a Ilha do Bananal ela é 100% tocantinense? 100% tocantinense. Tudo que eu estou perguntando aqui para vocês já foi abordado em provas anteriores. A Ilha do Bananal é 100% tocantinense, é a maior ilha fluvial do planeta e é dividida em 3 municípios do Tocantins. Entre 3 municípios. Eu tenho que saber quais são os 3, tá? A Ilha do Bananal está dividida entre 3 municípios tocantinenses. Na região mais ao norte da ilha é o município de Pium. Na região centro-norte é o município de Lagoa da Confusão. E na região centro-sul, Formoso do Araguaia. Então a Ilha do Bananal é 100% tocantinense. Ó, o número não está aparecendo. O número está bem aí embaixo, está fixado aí embaixo, Setúbal. JV Setúbal. Não sei se é João Vitor ou José Vitor, alguma coisa assim. Mas a Ilha do Bananal está dividida entre Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Perfeitamente. Lagoa da Confusão, porque existe também Lagoa do Tocantins aqui no estado. Laiane, tudo bem aí? Professor, já entendi a maior ilha dividida em 3 municípios. O que mais cai sobre ela? Cai sobre essa ilha perguntando quais são as reservas que se encontram na ilha. A Ilha do Bananal é 100% reserva. Na realidade, na parte norte é o Parque Nacional do Araguaia, tá? E na parte centro-sul é o Parque Indígena do Araguaia, a reserva indígena. Então você tem o norte, o Parque Nacional do Araguaia, e na parte centro-sul, a reserva indígena. A reserva indígena que é pertencente aos indígenas Carajá e Javaé, que se encontram na Ilha do Bananal, ok? Ó, Laísa Vitória, também queria. Manda tudo que vocês quiserem, manda para mim pelo WhatsApp, tá? Que por lá eu vou mensurar como é que a gente faz esse aulão. Se vai fazer um aulão presencial, se vai fazer um aulão aqui em Palmas, se vai ser somente em Palmas. Manda para mim, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Tá bom? Para o vestibular da UFT. Para quem estiver aqui assistindo para o vestibular da UFT. Ok? Continuando então, professor. Na Ilha do Bananal, apesar da reserva pertencer aos índios Carajá e Javaé, dentro da ilha eu tenho também a presença dos indígenas Avacanoeiro, que se encontram dentro da reserva, mas não são proprietários dela. O governo federal já determinou a demarcação da reserva Avacanoeiro à direita do Rio Javaiés. Vou colocar aqui para vocês. Opa, ó, tá vendo aí quando se forma a Ilha do Bananal? À esquerda da ilha, a linha vermelha que permanece à esquerda, recebe o nome de Rio Araguaia ainda. Agora, a linha vermelha, quando fica à direita da ilha, ela recebe o nome de Rio Javaiés. Então, a reserva Avacanoeiro, a ser demarcada, fica fora da ilha, à margem direita do Rio Javaiés. Tá? Os índios Avacanoeiro estão dentro da ilha, mas a reserva a ser demarcada para eles é fora da ilha. Eles foram trazidos há algumas décadas, há mais de 70 anos para essa região, certo? Há mais de 70 anos que eles vivem 80 anos que vivem nessa região, os descendentes, quer dizer, não exatamente os primeiros povos que ali chegaram, eles acabaram, já não estão mais vivos, né? De idade mais avançada, com poucos representantes ali, ok?
Professor, tá. Sobre o Rio Araguaia eu entendi. É um rio de planície. É um rio de planície. E o fato de ser um rio de planície dificulta a instalação de usinas hidrelétricas em seu leito. Professor, o que quer dizer ser um rio de planície? Relevo de planície? Relevo de planície é relevo com altitude inferior a 100 metros. É relevo plano e baixo. Se o relevo da região é plano e baixo, então a correnteza desse rio vai ser muito fraca. Sendo a correnteza do Rio Araguaia muito fraca, então o potencial para gerar energia elétrica também passa a ser menor. Agora raciocina por outro detalhe. Além de ter uma correnteza mais fraca, você tem ainda, se construído uma represa, como a área da região ao redor do rio, a área é plana, então a área alagada com a represa vai ser gigantesca. Você passa a ter... Ih, deixa eu ir lá, minha esposa que chegou, tinha me esquecido. Peraí. Ih, já está entrando. Deu mal agora. Desculpa, paixão, tinha perdido a hora. Pois é, né? Vem, Duque. Duque, vem pra cá. Um momentinho, pessoal. Daqui a pouco a gente continua a aula. Duque. Vem. Duque. Volta, rapaz. Ó, tem que ter moral aqui, porque senão ele foge mesmo. Volta. Um momentinho, pessoal. Vem cá. Ó. Moral, se não segurar ele foge. Vamos lá. Vou voltar pra aula. Já entrou aí. Duque. Vem cá. Desculpa aí, viu? Pam. Ela estava sem controle. Aí tá com minha filha dormindo no carro, para não deixar a menina sozinha lá na cadeirinha. Eu tinha que abrir o portão, porque senão ele ia ter que entrar sem a neném. Ok, meninas, vamos lá. Aqui tá falando enfermeiro Matheus Henrique. Professor, além da planície do rio, já vi literatura dizendo que o rio é um pouco inclinado e por causa disso favorece as hidrelétricas. Na realidade, Matheus Henrique, quando você tem no Rio Araguaia, você tem o rio com projetos de usinas hidrelétricas a serem construídas nele. O Romo Miquel vai apanhar. Calma. Enquanto estiver na live, ela não me bate. Vamos durar aqui a noite inteira. Mas... o que nós temos? Em relação ao Araguaia, existem projetos para a construção futura de hidrelétricas em Araguaia, mas até o presente momento não possui nenhuma. Custo-benefício se torna muito mais viável a construção de hidrelétricas no Rio Tocantins do que no Rio Araguaia, pelo fato do Rio Araguaia ser um rio de planície e o Rio Tocantins ser um rio de planalto. Rio de planície, relevo plano e baixo, correnteza mais fraca, potencial para a geração de energia menor. Rio de planalto, relevo mais alto, altitude superior a 300 metros, potencial para gerar energia elétrica passa a ser maior. É por isso que no Rio Tocantins nós temos 7 usinas hidrelétricas. E no Rio Araguaia nós não possuímos nenhuma. Compreendeu aí a diferença entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia? Rio Araguaia é de planície, Rio Tocantins é de planalto. Rio Araguaia não possui usinas hidrelétricas, Rio Tocantins possui 7 usinas hidrelétricas em seu leito. Professor, me diga uma coisa, a Ilha do Bananal, ela foi descoberta quando? Gente, foi na segunda metade do século XVIII, se não me falha a memória, 1773, segunda metade do século XVIII. A época era denominada de Ilha de Santana, tá? E depois que passou a receber o nome de Ilha do Bananal. Professor, a Ilha do Bananal, ela tem pouco mais de 300 quilômetros de extensão sentido norte-sul, por aproximadamente um pouco inferior a 100 quilômetros no sentido leste-oeste. Professor, então é a maior ilha fluvial do planeta? É. E a Ilha de Marajó? A Ilha de Marajó, que fica lá perto de Belém, ela não é fluvial, não é água de rio. Ela é chamada de ilha flumarítima. De um lado, a água doce, que desemboca ali o rio Tocantins-Araguaia, desemboca a bacia amazônica, e do outro lado, água salgada.
Por isso, a ilha do Marajó é a maior ilha flumarítima. A nossa é a maior ilha fluvial do planeta. Ok? O Javan, professor, é hora de acabar de vez com construções de novos barrais e investirem somente em energia solar. Não é por aí não, Javan. Eu entendo, talvez você até esteja vendendo energia solar, mas não é por aí não. O investimento através de energia solar ele tem um custo mais elevado, certo? Se hoje a energia já está cara, imagine se fizesse exclusivamente através de energia solar para atender a demanda nacional. E se nós pegarmos, por exemplo, com energia solar por um longo período chuvoso, nublado durante um longo tempo, nós não podemos investir somente numa fonte. A energia solar ela se torna uma fonte de grande importância, principalmente para a nossa região. Se você me pergunta assim, professor, se for para eu colocar na minha casa, vale a pena? Se o seu consumo é mediano a alto, com certeza vale a pena. Certo? Aqui em casa eu coloquei, não me arrependo, com certeza. Ana Patrícia Jorge, sim, entendi, aqui em Silvanópolis, ligadinha na aula. Ô, Ana Patrícia, que bacana. Policial Objetivo, boa noite. Hamilton Martins, boa noite. Meninos, aqueles que não estiverem ainda seguindo aqui no Instagram, por favor, Jéssica Line, boa noite. Por favor, seguem no Instagram. Toda terça-feira temos aula ao vivo aqui pelo Instagram, certo? Mas eu quero que vocês estejam seguindo aí o conteúdo, ok? Tá, falei sobre a Bacia Tocantins-Araguaia, falei sobre a Ilha do Bananal. Quais municípios? Me relembra aí, só para ver se vocês estavam atentos. Quais são mesmo os municípios que envolvem a região da Ilha do Bananal? 3 municípios, quais são eles? Diz aí para mim. Lembrando que um desses municípios é o de maior extensão territorial do Tocantins. Ok? Quais são os 3? E aí, agora, José? Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium. Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium. São os 3 municípios que envolvem a Ilha do Bananal. A Caroline está falando Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, esqueci o outro. KKKK, Pium, enfermeiro Matheus Henrique, show de bola. Lagoa, Pium e Formoso, show de bola, Adriana Rezende. Ok, isso aí foi só para relembrar vocês mesmo. Professor, atualmente, qual o limite do desmatamento das margens dos rios? Depende da largura do rio, Javan. Depende da largura do rio. O mínimo que você tem de preservação são 30 metros, tá? No caso do rio Tocantins, seria 100 metros de distância. Agora, rios menores é um mínimo de 30. Ok, meninos. Show. Muita gente respondendo já. Já mencionamos, agora vamos falar um pouquinho sobre as hidrelétricas. Eu quero saber de vocês quais são as usinas hidrelétricas localizadas na bacia Tocantins-Araguaia. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí. Tá vendo Tucuruí lá em cima? Lá no Pará, Rio Tocantins, estado do Pará. Pois é. A usina de Tucuruí é a maior usina hidrelétrica instalada no Rio Tocantins. A maior usina hidrelétrica instalada no Rio Tocantins é a usina de Tucuruí. Professor, Tucuruí gera quantos megawatts? Mais de 8.300 megawatts de energia. Ok? Mais de 8.300 megawatts. Isso é muito ou é pouco? Meninos, isso é 9 vezes maior do que o total de energia gerado pela usina de Lajeado, que é chamada de Luiz Eduardo Magalhães. A usina de Lajeado ou Luiz Eduardo Magalhães é aquela que se localiza próximo a Palmas. Esse lago aqui em Palmas é da usina Luiz Eduardo Magalhães, popularmente chamada de usina de Lajeado. Aí vem a seguinte pergunta, professor, me diz uma coisa, por que a usina que está aqui próximo a Palmas, maior município, Val, é Formoso do Araguaia, tá? Porque a usina que está aqui próximo a Palmas é chamada Luiz Eduardo Magalhães, se Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade lá da Bahia. Já me fizeram essa pergunta. E eu vou explicar a vocês quem foi Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães era deputado federal, filho de Antônio Carlos Magalhães, que era senador da República, certo? Os dois já faleceram. Quando Luiz Eduardo veio a falecer na década, aliás, quando estava em construção a usina de Lajeado, ele veio a falecer e o governador do Tocantins na época, José Wilson Sicra Campos, quis homenagear
o filho do senador, que era um dos manda-chuvas do Senado, quis homenagear o seu filho colocando o seu nome aqui na usina hidrelétrica que estava para ser finalizada. Lembrando que ela foi finalizada, o lago foi em cheio apenas em 2002. Professor, então a usina de Lajeado passou a receber o nome de Luiz Eduardo Magalhães. E o distrito localizado, ex-distrito, né, lá na Bahia, que era distrito de Barreiras, virou um município independente chamado Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste ele passou a receber o nome de Luiz Eduardo Magalhães, ex-deputado, Rogério está dizendo aí, ex-deputado federal pelo estado da Bahia. Exatamente, ele não tinha relação direta com Tocantins, mas foi homenageado por intermédio do então governador do Tocantins na época, José Wilson Siqueira Campos. Ok? Entenderam aí de onde vem o nome Luiz Eduardo? Agora eu já vi uma prova falando da usina de Estreito. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa agora. Tá vendo aí a palavra Estreito? Se você vai subindo o rio Tocantins, depois Tucuruí, Marabá, Imperatriz, Estreito. Lá em Estreito, entre Estreito e Aguiarnópolis, em solo tocantinense, o nome da cidade é Aguiarnópolis. Aguiarnópolis. Aguiarnópolis fica no solo tocantinense e Estreito fica no solo maranhense. É só atravessar o rio através da ponte, tá? O que nós temos ali? Ali nós temos a usina hidrelétrica de Estreito. A usina hidrelétrica de Estreito, ela tem potencial de 1.087 megawatts. Tucuruí, 9.000, Tucuruí, mais de 8.300, Estreito, 1.087 megawatts. Professor, eu vi uma prova mencionando a usina de Estreito. Eu também vi. E essa prova, ô Saboinha Júnior, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, diretamente de Guaraí. Estamos importantes aqui, ó. Saboinha presente. Parabéns aí pelo resultado, viu? Parabéns mesmo. O que nós temos agora? Em relação à usina de Estreito, chegou a ser mencionado na prova, fazendo associação à usina de Estreito ao nome de uma pessoa. Professor, tipo usina de Lajeado, Luiz Eduardo Magalhães. Usina de Estreito com o nome de uma pessoa qualquer. Exatamente. E considerou correto na prova. Estava correto? Não, não estava. Por que não estava correto? A pessoa, quando foi formular a questão dessa prova, ele colocou assim, usina de Estreito, puxou na internet e a usina de Estreito tinha outro nome, certo? Nome de uma pessoa. Só que era uma usina de Estreito lá no interior de São Paulo, que tinha o nome de uma pessoa. Certo? E o cidadão não se atentou, quem formulou a questão, e colocou como se fosse a usina de Estreito aqui no Rio Tocantins. Na usina de Estreito no Rio Tocantins, entre Tocantins e Maranhão, ela não tem nome de pessoa, é apenas chamada usina hidrelétrica de Estreito. Ponto. É só isso. A única que tem o nome de pessoa no Rio Tocantins é Luiz Eduardo Magalhães, popularmente chamada de usina de Lajeado. Ok? Compreendeu aí? Professor, tá, se eu for subir o rio Tocantins, a usina mais ao norte é Tucuruí, subindo o rio, usina de Estreito, com 1.087, subindo o rio, usina de Peixe Angical, usina de Lajeado, ou Luiz Eduardo Magalhães, com 902 megawatts, sobe mais um pouquinho, ou seja, vai para o sul do estado, Peixe Angical, com 452 megawatts, um pouco mais para o sul, usina de São Salvador, com 243 megawatts, avança a fronteira com Goiás. Depois, lá no estado de Goiás, eu tenho a usina de Canabrava, com 465 megawatts, e a sul da usina de Canabrava, eu tenho a usina de Serra da Mesa, com 1.275 megawatts. Professora Dorinha, nossa, ainda deputada federal, mas senadora eleita pelo Tocantins. Seja muito bem-vinda, professora Dorinha. Muito bem-vinda. E que show, que vitória nas urnas. Muito feliz e desejo muito sucesso para ti nessa caminhada. Que o Tocantins, eu tenho certeza que vai ser bem representado com você à frente do nosso Senado. Sucesso mesmo, parabéns pela vitória e, é claro, receber o meu voto, meu apoio. Vamos lá, meninos. Continuando, então. Ô, Saboinha, parabéns pela eleição, pelo trabalho de sempre. Obrigado, Saboinha. Você sabe que todo fim de ano eu passo normalmente em Guaraí. Guaraí é a cidade da minha esposa. Em Natal a gente costuma passar no Guaraizão. Deixa eu ver. O Paulo Andrade está falando aqui. Será que Luiz ajudou a Tocantins? Ô, Paulo, só se for
algo que não está nos relatos da nossa história, certo? Não do Luiz Eduardo, mas talvez o seu pai, que possa ter ajudado o Antônio Carlos Magalhães, saudoso Antônio Carlos Magalhães, ok? Alexandre já esteve aí nas cidades, prof. Valdinéia, boa noite, meu deputado. Prazer assistir suas aulas. Ô, Valdinéia, muito obrigado. Prazer é todo meu você aqui. A Leidiane está perguntando uma coisa bacana aqui, professor. E a usina de Isamu? Faltou um I aí, tá, Leidiane? ISAMU, Isamu Ikeda. Está faltando I dos dois lados. Isamu Ikeda. Professor, que usina é essa que já foi mencionada em prova? Meninos, a usina de Isamu Ikeda é o nome de um japonês. Engenheiro, responsável pela obra da usina. Essa usina foi construída no Rio das Balsas, fica localizada entre o município de Monte do Carmo, a minha metrópole de Monte do Carmo, e o município de Ponte Alta do Tocantins. Quando você pega a rodovia de Monte do Carmo para Ponte Alta, e ali sentido ao Jalapão, né? Ponte Alta, Portal do Jalapão, quando você segue aquela rodovia, você passa por uma ponte que você, da ponte, você visualiza a usina hidrelétrica. À direita, sentido a Ponte Alta, fica do lado direito. Professor, essa usina hidrelétrica gera quantos megawatts? Cerca de 30 megawatts. Professor, acima de 30 megawatts é considerado usina hidrelétrica, UHE, usina hidroelétrica. Exatamente, acima de 30 megawatts. Se for abaixo de 30 megawatts, ela é chamada PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Nós temos no estado de Tocantins dezenas de PCHs. Nós temos inúmeras. Na região sudeste nós temos algumas PCHs. Na região central tem também PCH. Lá no Rio Lontra, você tem a PCH de Morcegão, certo? Que é também uma PCH. Professor, abaixo de 30 megawatts é PCH. Sim. Fora do Rio Tocantins, a única usina hidrelétrica que nós temos é Isamu Ikeda, porque é 32 megawatts. Certo? Então, Isamu Ikeda já foi mencionada em prova, e na prova, Leidiane, foi mencionada a questão assim, ó. Perguntava a questão, só lembrando, quem ainda não está seguindo no Instagram, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça, às 22 horas. Rosana Moia, seja bem-vinda, querida. Já ia até perdendo aqui. Assim, a questão que foi abordada na prova sobre usinas falava assim, ó. Marque dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta apenas uma usina hidrelétrica localizada, que não esteja localizada na bacia Tocantins-Araguaia. É isso que dizia a questão. Aí, dentre as opções, tinha a usina Isamu Ikeda. E teve gente que marcou ela e falou, rapaz, nome de japonês não tem nada a ver. Meninos, Isamu Ikeda, nome de japonês, mas está em solo tocantinense, está no Rio das Balsas. Como o Rio das Balsas é um subafluente do Rio Tocantins, então pertence à bacia. O que é uma bacia hidrográfica? São os rios principais e o conjunto de afluentes que desaguam nos rios principais. A usina Isamu Ikeda, no Rio das Balsas, a água do Rio das Balsas vai desaguar lá na frente no Rio Tocantins? Vai. Então, pertence à bacia do Rio Tocantins? Pertence. Isamu Ikeda está correto. Aquela questão, a resposta que deveria ser marcada era a usina de Balbina. Onde é que fica essa usina Balbina, professor, que foi mencionada na prova? A usina de Balbina fica na bacia amazônica, no rio Atumã, localizada próximo a Manaus. Certo? Não tem nada a ver com a bacia Tocantins-Araguaia. Então, Isamu Ikeda, correto, pertence à bacia Tocantins-Araguaia. Somente não está no rio Tocantins. Está em um afluente. Ok? Valdeterminado está dizendo, eu já fui nessa usina, passo nas oncinhas, depois de Monte do Carmo. Sim, o que a Val está falando é porque na estrada, sentido a Ponte Alta, de Monte do Carmo, Ponte Alta, você tem umas onças. Calma que não são vivas, não. Fizeram umas artes ali com as onças na beira da estrada, certo? As oncinhas que a Val está mencionando aqui. Exatamente. Conceição Pinheiro, boa noite. Hamilton de Taguatinga, seja bem-vindo, muito boa noite. Adriana Lima, boa noite, parabéns pelo trabalho, obrigado, Adriana. Rômulo Miquel, professor, cheguei atrasado na aula, é verdade que vai ser o edital da Polícia Civil em novembro? Rômulo Miquel, a data do edital eu não ouvi ainda, mas vou buscar informação para ver se na próxima aula a gente tem uma resposta, tá? Mas que o edital está no forno, ele está. Ok, meninos. Show, show, show. Então, o assunto de hoje foi Bacia Tocantins-Araguaia, eu acho que ficou tranquilo, Rio Tocantins Planalto, Araguaia Planície. Lembrando a vocês que o Rio Tocantins é o rio principal, o Araguaia é o seu afluente.
que o Rio Tocantins Araguaia nasce no Planalto Goiano, que o Rio Tocantins tem sua nascente envolvendo também o Distrito Federal. Ok? Show, show, show. Meninos, advogado Leandro Augusto, obrigado por estar seguindo. Você que não está seguindo ainda, segue toda terça-feira às 22 horas. Aula ao vivo aqui pelo Instagram. Vou explicar uma coisa para vocês. Sabe por que eu saí correndo ali? Minha esposa já tinha mandado mensagem por aqui. E ela só não me liga porque sabe que quando ela liga, trava aqui a transmissão que é pelo celular. Falando assim, ó, daqui a 7 minutos eu estou chegando. Já foi um aviso, né? Mas minha filha uma vez me corrigiu e com toda razão. Ela estava na cadeirinha atrás e eu estava sem o controle. Aí estava sem o controle e fui abrir o portãozinho, deixei ela no carro. Foi abrir o portãozinho, ela já me gritou: papai, não pode me deixar aqui sozinha. E eu, pois é, né? Não pode me deixar sozinha porque a mamãe já falou que é perigoso. Eu não posso ficar sozinha dentro do carro. Minha filha, venha cá, venha. Peguei no colo, venha comigo, vamos abrir o portão. A gente vai de vez em quando sendo puxado a orelha, até pela filha. Renata Palazzo, professor, tem previsão no concurso da saúde? O governador tinha mandado fazer uma comissão para o levantamento quantitativo de vagas, tá? Eu acho que vai ser mais para o primeiro semestre do ano que vem. Roberto Sampaio Alvorada, manda um abraço. Roberto, obrigado, viu? Um abraço para ti, abraço para todos os amigos aí de Alvorada. Pergunta aleatória, o Rio Tocantins já tinha esse nome antes, 5 de outubro de 88? Já sim. Eu nasci depois de 88, mas já ouvi dizer que tinha sim. Querendo eu ser novinho, né? Meninos, o que nós temos agora? A Flávia Galvão, boa noite, professor. Infelizmente não tive como participar de sua aula. No próximo estamos juntos. Flavinha, fica tranquila. Essa aula fica salva aqui no Instagram e no dia seguinte eu posto ela tanto no Facebook como também no canal do YouTube. Quem não está seguindo no canal do YouTube, segue lá que vai ter muita aula bacana para vocês também. Ok? Agora vamos para o nosso relato final. Aquela parte que é para tentar motivar. Pois é. Meninos, eu sei que muita gente fica apreensiva e para estar até agora 23 horas, mais de 100 pessoas na live, é porque quer muito mudar de vida, quer muito melhorar de vida, quer muito trazer um conforto maior para si e para a sua família, para os seus. Então, eu vou lhes dizer o seguinte: o seu limite está aqui, ó. Você vai chegar onde quiser. É só você acreditar que é possível, porque quando você acredita, você vai atrás, você corre, você se dedica um pouco mais, você estuda um pouco mais. Me perguntaram assim, professor, concurso ou passar no vestibular é sorte? É sorte sim. E a sorte, ela é maior em quem se dedicou mais, em quem estudou mais, que é a sorte de cair justo aquilo que você lembra, ela aumenta se você estudou mais que o outro. Então, sua sorte aumenta. É por aí que entra a sorte. Meninos, você quer passar, estuda, se dedica, organiza seu tempo, todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário, todo dia no mesmo horário. Isso é regra básica para quem quer passar no concurso ou no vestibular. Todos os dias, naquele horário, eu vou estudar essas matérias. Todo dia, naquele horário. Isso vai fazer com que seu rendimento dê um plus, uma subida significativa aí. Professor, eu não tenho tempo. Gente, o horário de almoço são 2 horas. Tira 1 hora de estudo. 1 hora diária em 5 dias na semana já são 5 horas por semana. Tá? Você já percebeu que eu não tinha tempo, já viraram 5 horas de estudo. Acorda 1 hora mais cedo, dorme 1 a 2 horas mais tarde, organize o seu tempo. Se vai pegar o ônibus, organiza no horário do ônibus ali, vê se você consegue, se for sentado, é claro, vê se você consegue estudando um pouquinho mais. Tempo para estudar a gente arruma quando a gente quer. Desculpa também para não estudar, a gente arruma mais fácil ainda. Agora você escolhe o que você quer. Já vi muito aluno falando assim, professor, é difícil estudar. Não, difícil é ficar sem emprego. Difícil é ter filho para criar, não ter emprego, é passar dificuldade em casa. Isso é difícil. Estudar é a coisa mais fácil dentro dessa brincadeira aí. Certo? Quer mudar de vida, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que se dedicar um pouco mais, você tem que estudar um pouco mais. Professor, você fala assim como se fosse fácil. Não, eu falo isso é porque eu já passei por isso. A dificuldade que você passa, nós já passamos aqui em casa. Nós somos 7 filhos, 7, saindo do interior do Tocantins.
De 7, filhos de professores que não tinham formação superior. De 7, dificuldade que todo mundo passa, nós já passamos lá em casa. Você não sabe nossa origem, você não sabe de onde viemos. Entendeu? Agora é fácil a gente olhar para o outro e achar que a grama do vizinho está mais verde e não ter coragem de acordar de madrugada para ficar molhando a grama. Entendeu aí? Saia da zona do conforto. Vá se dedicar nas madrugadas ao estudo. Vá se dedicar na hora do almoço ao estudo. Se torne referência para as pessoas ao seu redor. Vamos parar de apenas apontar para o fulano, o ciclano e falar assim, olha como a vida dela, a vida dele melhorou depois que ela passou no concurso. Vamos fazer com que a nossa vida seja referência para outras pessoas comentarem. Olha como a vida do professor Júnior Gel melhorou depois do concurso. Olha como a vida da Maria, do José, da Fabiana melhorou depois do concurso. Da Flávia Galvão melhorou depois do concurso. Do Rômulo Miqueias melhorou depois do concurso. Vocês vão perceber que a vida de vocês vai mudar muito, viu, Renata? Muito, muito mesmo. Vamos sair da mendicância de ficar, pelo amor de Deus, me arruma um contrato, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, para simplesmente pensar, rapaz, eu estou progredindo na carreira e minha vida melhorou muito, valeu a pena. Olhar para trás e pensar assim, tudo valeu a pena. Toda a luta valeu a pena. Certo? Valeu a pena porque agora eu sou uma outra pessoa. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida. Se eu acredito em você, por que você não? Tenho certeza. Só o fato de você estar aqui até agora, se dedicando e ouvindo, é porque você quer mudar de vida. E vai mudar, já mudou. Meninos, beijo enorme no coração. Fiquem todos com Deus. Segue no Instagram. Quer passar no concurso? Quer passar no vestibular? Segue aí no Instagram. Manda um WhatsApp para esse número que está embaixo, solicitando a apostila grátis, Geografia e História do Tocantins. Manda um oi para mim e segue no Instagram. É seguir no Instagram e mandar um oi para você passar e chegar onde você quiser chegar. Entendeu aí? Quero ver quantas mensagens eu vou receber agora. Mesmo que seja apenas uma mensagem assim, professor, só para mandar um oi, mas não precisa mandar o material não, que eu já tenho. E manda aí dizendo de que cidade você é. Manda um oi falando de que cidade, só para eu ter uma noção de qual alcance que nós estamos tendo aqui com vocês. Tá? Estou aguardando o oi no WhatsApp e vou começar a responder agora. Meninos, o edital da educação é para sair esse mês, viu? O Rogério está falando, professor, como o Rio Manuel Alves deságua no Rio Tocantins, então todas as PCHs de Dianópolis que estão nesse rio fazem parte da bacia Tocantins. Correto? Correto, Rogério. Nós temos o Rio Manuel Alves, nós temos o Rio Manuel Alves Grande, que o Manuel Alves está ali na região sudeste. O Manuel Alves Grande, ele pega a região ali já envolvendo também a divisa do Tocantins com o Maranhão. E tem o Rio Manuel Alves Pequeno, que passa lá na região de Itacajá, certo? O município de Itacajá, deságua do Rio Manuel Alves Grande, que depois deságua do Rio Tocantins. Então, nós temos 3 rios com o nome Manuel Alves no Tocantins. No sudeste, Rio Manuel Alves, na região nordeste, Manuel Alves Pequeno e Manuel Alves Grande. Ok? Ok. Cheguei há pouco de uma aula de raciocínio lógico. Luísa Jesus. Nossa, a cabeça deve estar fervendo de coisa boa, né? Coisa boa. Oh, momento Júnior geomotivacional. Caramba. Muito bom, JB. Trabalho e estudo não é fácil, tem que ser guerreira mesmo. Imagino, viu? Parabéns para ti. Carlos Henrique, professor, o senhor acha que além das 550 vagas da PM, teremos mais vagas para a praça também, em um novo concurso próximo? Não existe esse limite de 550 vagas, tá? Só deixando isso claro para ti, Carlos. Tem gente que fala assim, são 500 vagas. Não. O que determina a legislação não é isso. Quer dizer, a lei de autoria minha que permite a criação do cadastro de reserva. Ele não diz quantidade, ele diz que pessoas aptas. Se as pessoas aptas chegarem a 1.000, são 1.000 que podem ser aptos. Aí vai depender do governo quantas vagas ele pretende criar. Ok? Assembleia terá concurso, professor Roberto? Cobrei hoje do presidente da Assembleia, ele deu aquela enrolada básica. Entendeu? Prometeu que seria nesse semestre, agora deu uma enrolada, que não pode fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se ele prometeu lá atrás, já devia estar pronto para ser lançado agora. Mas está enrolando aí. Mas a cobrança, pode ter certeza, eu vou continuar cobrando. Fica tranquilo. Ok, meninos. Ok, nenhum comentário mais. Enfermeira Genisa Ribeiro, boa noite, professor. Descobri suas aulas, hoje suas aulas, já me organizando aqui, já entrou no meu cronograma. Coisa bacana, viu, Genisa? Muito bom, seja muito bem-vindo. E marca os colegas aí também que ainda não sabem para que venham acompanhar a gente. Carlos, o senhor acha que teremos um novo concurso para a praça PMTO, além das 500 vagas? É o que eu havia comentado.
vai se chamar agora um efetivo e depois vai ter um novo concurso daqui, eu acho que até 2 anos, em função da demanda. A necessidade é muito grande. Hoje nós não temos 1/3 da necessidade de militares nas ruas. Policial Objetivo, sou seu fã, prof. Obrigado pelo apoio e motivação. Obrigado eu, viu? Parabéns aí pela sua dedicação. Pronto, meninas, estou tentando ler aqui as últimas mensagens. Professora Luísa Pereira, professora. Brenda Mesquita, boa noite. Laiane, boa noite. Vou só dando boa noite aqui no final, subindo as mensagens de Goiatins e Helenópolis. Acho que o nome foi errado aí. A Lislena de Porto Nacional, Laiane Takajá, Eldorado dos Carajás no Pará, Policial Objetivo, Samires Rodrigues, boa noite. Amanda, boa noite. Vanderlei, boa noite. Gleice Vasco, boa noite, professor. Quando eu aulão aqui em Porto Nacional. Gleice, eu inclusive dei um início de uma aula lá no IFTO, vou conversar, porque eu acho que iriam agendar para mim agora em outubro, para fazer uma aula lá no próprio IF. Eu vou verificar com o diretor do campus de lá para ver se a gente consegue organizar, tá? Meu nome é Vera e estou em Porto Nacional. Quero a apostila. Vera, manda um WhatsApp para mim nesse número que está logo aí embaixo. Suiane, boa noite, para vocês receberem. Meu amigo professor Luiz Armédio, seja bem-vindo. André Raso, boa noite. Ok, professor, concurso da Guarda, alguma notícia? Williams Santiago, a prefeita está enrolando. É essa notícia que se tem. A Luísa está dizendo, nos vimos no Maria dos Reis, no Jardim Taquari, sim, fui dar aula lá no Maria dos Reis. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigado, André. Nath Cabral, boa noite. O governo vai chamar quantos excedentes PMTO? O governo tem uma conversa aí de 500, mas a minha expectativa é que supere um bocado esses 500, tá? Se puder chamar até 1.000, seria interessante. Vou fazer cobrança para que o máximo possível sejam chamados. Taylor Araújo, boa noite. Meninas, respondi a todos aqui. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até nossa próxima aula na terça-feira da semana que vem. Segue no Instagram. E é claro, Arnaldo, seja bem-vindo. E é claro, manda um WhatsApp para esse número que está aí. Gleice Vasco, acho professor, me mantém informada. Ok, beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula ao vivo. Na terça-feira, aqui no Instagram. Tchau, tchau. Obrigado.